Glória a Deus. O Salmo 84, ele é atribuída a autoria dele aos filhos de Corá. Nós temos no ministério estudado a palavra, nós temos lido a palavra nesse ano toda, né? E já passamos pelo livro de Números. E a palavra diz, no livro de Números, conta um episódio da rebelião de Corá. Corá, ele estava ali se rebelando contra Moisés e Arão, os sacerdotes. E como fruto disso, Deus pesou a mão sobre eles. E eles foram exterminados. A Bíblia diz, em Números 16, que a terra se abriu e engoliu vivo a casa deles, e ali só os filhos de Corá sobreviveram. Números 26, verso 1, a gente percebe isso. Verso 11, 26, 11, que os filhos de Corá sobreviveram. E por isso a gente tem aí alguns poucos salmos da autoria dos filhos de Corá. O Salmo 84 é um desses salmos. E quem eram esses filhos de Corá? A Bíblia diz em 1 Crônicas 6:33 que eles eram pessoas que estavam ali como levitas. Eles estavam nos turnos onde Davi, o rei Davi, estabeleceu levitas, turnos de levitas para adoração. E os levitas ali da família de Corá, eles estavam ali servindo ao Senhor assim. Em 1 Crônicas 6:26, 1, diz que eles eram porteiros no tabernáculo. Então, lá no tabernáculo de Davi, eles adoravam, eles eram levitas, adorando ao Senhor. Já em 1 Crônicas 21, nós vemos que eles estavam servindo ao Senhor como porteiros. Então, eles conheciam o movimento do templo, do tabernáculo. O tabernáculo é a igreja daquela época, o templo. E este salmo, ele nos mostra que muito mais do que a obra, nós devemos amar o Senhor da obra. E por consequência, por amor ao Senhor da obra, nós operamos e trabalhamos na obra, né? Mas ele vem antes, ele está antes nessa questão na nossa vida. Como está a sua vida com Deus e também com a obra de Deus? Porque às vezes nós dizemos que amamos muito ao Senhor da obra, mas fazemos pouco pela obra dele. E nós somos o corpo vivo de Cristo onde? Na terra. Então precisamos amadurecer e refletir como está a nossa vida primeiro com Deus. E depois o que nós estamos fazendo, já que queremos mais de Deus, já que temos Deus sobre a nossa vida, dentro de nós, qual é a nossa resposta à presença de Deus em nós? Esse salmo, ele exalta a presença de Deus, o relacionamento com o Senhor. Quando ele começa sinalizando que ele tem sede, ele tem fome, ele deseja mais, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, ele mostra a alegria dele em estar na presença do Senhor e nos seus átrios. E eu poderia ter trazido o tabernáculo, naquela época, o tabernáculo de Moisés, nós sabemos, ele era dividido em 3 partes. A primeira parte, a parte de fora, onde as pessoas em geral poderiam estar, era chamada de átrio. Então, quando esse texto, ele nos diz, quão amáveis são os teus átrios, Senhor dos exércitos, ele está se referindo a essa parte do pátio, do lado de fora do átrio, que era onde ele poderia ir. Provavelmente, esses levitas, a família de Corá, provavelmente eles não eram sacerdotes, porque só o sacerdote poderia entrar dentro do templo e o sumo sacerdote no Santo dos Santos. Então aqui, provavelmente eles eram porteiros, como a Bíblia diz, e eles ficavam exatamente na parte externa, onde eles poderiam cultuar a Deus.
E é interessante que o salmista, ele diz nesse texto que houve casa, ele identifica o pardal, encontrou casa, a andorinha encontrou ninho, e aí a gente identifica a casa como abrigo, como proteção, a gente identifica ninho como aconchego, e ele diz: eu encontrei os teus altares. Então, mais do que abrigo na presença de Deus e na casa de Deus, mais do que aconchego, nós precisamos de comunhão com Deus. Eu encontrei teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele encontra os altares com o Rei, com o Senhor da vida dele. Então ele encontra também livramento na presença do Senhor. E para você, o que representa o lugar de culto? O lugar de culto não deve ser só um lugar onde você vem, lê a Bíblia, ora, canta e vai embora. Mas o lugar de culto é um lugar de relacionamento, é um lugar de comunhão. Algumas pessoas vão perdendo a vontade de estar na casa de Deus. Se aborrecem, se frustram, se decepcionam, esperam uma coisa que não acontece. E nós precisamos hoje permitir, se esse for o seu caso, que o Senhor trate isso na sua vida. Deixe Deus tratar com você. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Aqui o salmista está dizendo que não é só o coração dele que quer a Deus, mas que ele se rende, ele se dobra, ele como um todo, ele faz isso. E a Bíblia sinaliza, que ele encontrou os altares. Altar é lugar de sacrifício. Há coisas na nossa vida que às vezes estão fora do lugar. E essas coisas que estão erradas na nossa vida, elas precisam ser sacrificadas na presença do Senhor. Ele recebe. A Bíblia sinaliza, claro, que se a semente não morrer, nós não vamos ter fruto. E nós precisamos entender que a cada dia mais de nós vai morrendo para que Cristo viva através de nós. Você precisa expressar a presença do Senhor, mas isso só vai acontecer se a semente cair na terra e morrer. Aí ela vai frutificar. Eu coloquei aqui que altar também é uma posição espiritual, onde ouviremos a voz de Deus e iremos sacrificar então tudo que tem desagradado a Deus. Nós somos a oferta. O Senhor, Ele deseja isso da nossa vida. Altar então é essa posição espiritual. Você tem alguma coisa que precisa sacrificar ao Senhor hoje? Alguma coisa que você identifica que não anda tão bem e você fala: Senhor, eu quero te entregar. Quando a gente tem oferta, a gente entrega, A gente fez o ofertório ainda há pouco, a gente entregou. Quando é a nossa vida, a gente entrega. Precisamos desejar mais de Deus. E desejar mais de Deus significa buscar um tempo de maior o quê? Intimidade com Ele. O verso 2, ele mostra que o salmista tinha um coração adorador. Você acha que tem um coração adorador? Não é só um coração pidão, um coração que vive ali solicitando de Deus as bênçãos, mas às vezes você nem lembra do Senhor da bênção. Você lembra que Ele pode te dar. Há quanto tempo você não sente a presença de Deus com intimidade? Não estou falando da presença de Deus em algum cântico que ali você escuta a voz de Deus, mas eu estou falando na sua intimidade, no seu dia a dia. O que você tem colocado no lugar de Deus, e por isso quando você vê, o dia já passou e você não conseguiu render adoração como devida a Ele. Alguma coisa tem te afastado dele, da presença dele. A Bíblia diz que o pecado faz o quê? Separação entre nós e Deus. Então, se há alguma necessidade de conserto, hoje é o dia, em nome de Jesus.
O verso 4 desse texto lido, do Salmo 84, ele diz: bem-aventurado os que habitam em sua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado significa feliz, ou mais que feliz, é aquele que habita em sua casa. Por isso o louvor não para. Louvam-te perpetuamente, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu peço, do que eu quero. Enfim, Ele é maior. Mas quanto mais nós achamos que temos de Deus, mais nós deveríamos mostrar isso, expressar isso. Você acha que a sua vida hoje expressa a presença de Deus? Amém? Eu quero passar pelos lugares e alguém olhar para mim e dizer, como eu já disse para algumas pessoas, essa paz que eu percebo aqui só pode ser a presença de Deus. De qual ministério você é? Eu e você precisamos ter essa marca. O Salmo 84, no verso 5, ele diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram caminhos aplanados. Caminhos aplanados, caminhos planos, são caminhos retos. Caminhos retos são caminhos sem pecado. Caminho plano tem a ver com santidade. A Bíblia diz que é feliz, bem-aventurado esse homem que espera no Senhor, que se fortalece nele, porque aí você tem condição de ter o caminho aplanado. Só há caminho aplanado em Deus. Em Deus nós somos mais que vencedores. Nele, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Aqui a nossa tradução, a minha tradução é vale árido, mas no hebraico aí é vale de Baca. Era o nome de um lugar difícil, era um lugar no deserto, um lugar pedregoso, um lugar difícil de passar, mas quando o povo vinha peregrinando para chegar no tabernáculo, eles tinham que passar pelo vale de Baca. Corriam risco de assaltos naquele tempo, porque ali era um lugar de risco. E uma outra tradução para vale árido ou para o vale de Baca seria um lugar de sofrimento, um lugar de choro, um lugar de lágrimas. E aí aqui a Bíblia diz, agora a gente vai entender melhor. Esse homem que vai de força em força e que é bem-aventurado, quando ele passa por esse vale, um lugar difícil, vale é um lugar difícil, faz dele um manancial. Manancial é um lugar que brota água, que brota fonte, e de bênçãos o cobre a primeira chuva. A água brota, mas onde é a fonte? A fonte é Deus. E aqui, quando a gente lê sobre esse vale, a gente precisa lembrar que mesmo estando cheios da presença de Deus, em algum momento a gente vai passar pelo vale. Isso a palavra de Deus deixa muito claro. E mesmo nós estando muito cheios da presença de Deus, em algum momento o vale árido vai chegar. E qual deve ser a sua postura? Será que hoje você pode lembrar de algum vale que você passou? Eu lembro de vários, né? Eu já passei por vários vales áridos na minha vida, mas em todos eles Deus estava lá. Essa é a diferença do servo de Deus, do justo para o injusto, né? Do servo de Deus para o ímpio. Quando ele passa pelo vale, ele não passa sozinho. O Senhor está com ele. E quando você passa pelo vale árido sem água, no mínimo o que a gente pode fazer e deve fazer? Cavar poços. Quando a gente cava poços, a água vem. E como que a gente cava poços? A gente sabe disso. A gente só às vezes não faz.
Quando a gente ora, a gente está cavando poços. Quando a gente lê a palavra, a gente está cavando poços. Quando a gente adora, a gente está cavando poços. Quando a gente se rende ao Senhor em louvor, nós estamos cavando poços. Está faltando água? Comece a cavar poços e receba a força que vem dele, porque a nossa força, assim como o nosso socorro, ele vem do alto. Cave os poços, a chuva virá e vai encher seus poços, em nome de Jesus. Verso 8 a 12. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. É um clamor do coração do salmista. Verso 9. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. E agora aqui a gente de novo encontra uma menção semelhante ao lugar aplanado, aos caminhos aplanados, quando o autor aqui do Salmo, ele nos diz: eu fiz uma escolha, eu prefiro estar, verso 10, à porta da casa de Deus. Ele era porteiro, lembra? Eu prefiro estar aqui trabalhando na porta da casa de Deus, a permanecer fora daqui, em outro lugar que não tenha a presença de Deus. E onde não tem a presença de Deus, onde habita o pecado. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se nós cremos, se nós desejamos, nós teremos essa condição. Quando escolhemos viver na presença de Deus, a luz dissipa as trevas. Este salmo, ele cita 5 vezes, pelo menos na minha tradução, o nome Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos é Jeová Sabaoth. Jeová Sabaoth é o Senhor dos Exércitos. É aquele que guerreia a minha guerra e a sua guerra. É aquele que está conosco na hora da batalha e é aquele que entrega a vitória nas nossas mãos, em nome de Jesus. Esse Senhor dos Exércitos está conosco. Eu estudando, eu vi, é porque ele chefia, ele lidera miríades de anjos que guerreiam ali na direção da sua voz. Ele é onipotente, ele é soberano, é isso que quer dizer o Senhor dos Exércitos está conosco. O Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaoth, ele é o que vai à frente, ele é o que não perde batalha, ele é onipotente, ele é aquele Deus soberano, o único Deus soberano. Deus está aqui. Você quer um relacionamento maior com ele? É isso que você deseja? Deus colocou no meu coração 3 direções de apelo. E eu tenho, assim, pedido ao Senhor que a palavra dele, ela geralmente, ela frutifique. E que o fruto permaneça, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu não vou te chamar para vir aqui à frente. O espaço aqui ainda é bem pequeno, eu não quero que você se sinta constrangido. Mas feche seus olhos. Você que precisa ter um desejo maior pela presença de Deus e pela sua igreja. Quem sabe você precisa ser tratado. Você se aborreceu, já teve situações que quando você olha para trás no retrovisor da sua história, te fizeram mal. A igreja é composta de pessoas. E pessoas erram, como eu e você. Somos passíveis disso. Mas se você ficou ferido, você hoje é um soldado, uma soldada ferida. Nós precisamos então consertar agora. Você que precisa ter um desejo maior pela presença de Deus. E você que já teve essa presença, mas parece que por um momento ficou distante. Você precisa de um ajuste esse dia para você. Você que desanimou, se decepcionou com alguma coisa agora do seu ministério. Nós às vezes passamos por isso, eu também já passei por isso.
de me decepcionar com algumas coisas dentro do nosso ministério. Mas hoje Deus quer mudar essa história. Então, se houve alguma marca, agora já não falo de igreja como um todo, mas agora eu falo do que você foi chamado para fazer e não está fazendo. Você que já teve muito mais de Deus e hoje não tem. É disso que a gente está falando. Quem mandou você largar a rede? Quem mandou você parar? E você que deseja mais da presença de Deus, pode ser que você não tenha nenhum problema na sua vida com a igreja, pode ser que você não tenha nenhuma dificuldade com o ministério que Deus colocou na sua mão, mas você entende que precisa mais de Deus. Alguém nesse momento se enquadra numa dessas condições? Eu não vou te chamar para vir aqui, mas se você enquadra, faz um sinal, eu quero estar orando junto com você. Amém. Mais alguém? Eu estou te aguardando. Quero te dar essa oportunidade. Nós vamos orar e pedir ao Senhor que, no nome de Jesus, Ele libere sobre a sua vida muito mais do que você tem recebido. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco mais uma vez, ó Deus, a nossa vida nas tuas mãos. E queremos, ó Deus, te pedir que a realidade desse salmo seja pulsante e viva na nossa vida. Queremos suspirar, Senhor, pela tua presença. Queremos ter saudade de nos encontrarmos contigo todos os dias. Queremos ter fome e sede da tua palavra, da tua presença, Senhor. Queremos perceber a tua presença, enchendo, Senhor, a nossa casa, enchendo a nossa vida, estando, ó Deus amado, sendo liberada através de nós para as demais pessoas que estão próximas a nós. Que a tua presença em nós abençoe pessoas, Senhor, próximas a nós. Te pedimos, ó Deus, que aqueles que porventura já tiveram mais da tua parte e nesse momento se sentem tão distantes disso, Senhor, trata com essa pessoa agora. Em nome de Jesus, libera, Senhor, sobre essa vida. Toma em tuas mãos, Senhor, ajusta o que precisa ser ajustado. Senhor, se há, ó Deus amado, em algum momento lembrança de pecado, tu és aquele que nos justifica. Isso é o que diz a tua palavra. O sangue de Jesus, ele nos justifica. O nome de Jesus, ele nos justifica. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar todo pecado e nos justificar, nos purificar de toda injustiça. Senhor, em nome de Jesus, libera, ó Deus, a tua presença. Traga, Senhor amado, de volta aquilo que se perdeu com o tempo. Que a tua presença, Senhor, seja o motivo de estarmos aqui. Que a tua presença, Senhor, seja o motivo, ó Deus, em todo o tempo de nós louvarmos e adorarmos o teu nome. Queremos mais daquilo que tu podes fazer, queremos a tua pessoa, queremos nos relacionar contigo, queremos estar, Senhor, num lugar mais profundo, Senhor, na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, se há aqui alguma situação do passado, de mágoa, Senhor, marcando a vida dos teus filhos em relação à casa do Senhor, que hoje seja um dia deles serem curados, que hoje seja um dia deles serem, como a palavra disse, o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, e os teus altares, Senhor meu, Deus meu. Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, luta a causa do teu povo neste lugar, e que em nome de Jesus a tua vitória seja liberada, para que nós possamos testemunhar quão grande é o meu Deus na minha vida, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos uma semana cheia da tua presença, dá-nos uma semana onde o teu Espírito esteja, Senhor, nos inquietando para buscar mais a tua face. E Senhor, que agora o teu amor, o amor de Deus maravilhoso, Criador, a graça do Senhor Jesus Salvadora, e a comunhão, a consolação
bênção do Espírito Santo de Deus seja conosco aqui, seja com nossas famílias, seja com o Israel de Deus, agora e sempre. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus.